Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor, já pela graça que Ele nos deu nessa manhã, de estarmos nesse lugar, juntos com todos que estão conectados por todo o mundo. Nós desejamos as boas-vindas de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos abençoados através dos cânticos maravilhosos e podemos somente agradecer a Ele pelas grandes coisas que Ele fez em nós. Sim, fé é o poder da vitória. Sim, a fé, como a Escritura diz, em todas as promessas de Deus, e Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Também nessa manhã o Senhor está no nosso meio, como Ele prometeu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, Ele estaria no meio deles. Nós queremos também cantar juntos, entoar na gratidão e nos hinos. Começamos com o hino número 27. É verdade que Jesus morreu por mim? Amém, sim. É verdade que Jesus morreu por mim? Essa pergunta cada um pode colocar a si mesmo. E também dar a resposta, sim, é verdade. Aconteceu comigo, eu vivenciei. Por isso nós podemos glorificar o seu nome. Vamos cantar em número 28. Após o sofrimento na terra, trabalho... Meines Heilands
Amém. Pedimos agora que o irmão Alfred Borg leia uma palavra de introdução. O irmão Schmidt, que ele ore. Em seguida, após a oração, peço que os pais que querem deixar abençoar suas crianças venham para a frente. Glória e louvor seja ao Senhor, também por esta hora de graça, por esta manhã, pelos maravilhosos hinos que ouvimos e que nós cantamos. No primeiro hino no coro estava: na cruz, na cruz, veio a manhã para mim, glória e louvor. E a voz do cego foi aberta. Nós todos éramos cegos espiritualmente e o Senhor abriu os nossos olhos. Pois no meu coração deixei o Salvador entrar. Hosiana, agora a paz é minha. E agora também no segundo hino, isto será glorioso, isto será glorioso, quando livre de dor eu ver a sua face. Irmãos e irmãs, isto será um dia realidade, pois nós o veremos e reconhecer como Ele é. Glória e louvor. Fomos todos nós abençoados de ontem à noite. O Senhor não nos deu a sua palavra. Ele não nos alertou, nos exortou, falou conosco. Não nos ajudou. Eu sou grato a Deus. Mas hoje, nessa manhã, é um novo dia. E nós cremos que o Senhor tem um novo maná. A sua palavra, de novo, pode nos dar e nos dará. Que o Senhor possa conceder. Eu leio uma palavra do Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 13. Todos sabem do que se trata aqui. Jesus com a samaritana no poço de Jacó. João 4, a partir do versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. A primeira parte do versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Também não é esse o nosso desejo nesta manhã? Senhor, dá-nos dessa água. Não disse o Senhor: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Senhor, dá-me dessa água. É minha oração. Dá-me, Senhor, essa água. Senhor, cumpra a tua palavra e as tuas promessas em mim, em todos nós, nessa manhã. Purifica-nos através do teu sangue. Batiza-nos com o Espírito e com fogo. Glorifique o teu nome, tu mesmo. Confirme a tua presença no nosso meio. Confirme a tua palavra. É esta a nossa oração. Senhor, dá-me
dessa água. O Senhor mesmo não disse? Quem crê em mim, como a Escritura diz, de seu corpo jorrarão águas vivas, correntes de águas vivas. Cremos nisso? Queremos vivenciar isso nessa manhã. Irmãos e irmãs, se crentes se reúnem, que creem a Deus e confiam nele, então é em todo tempo possível, porque o Senhor está presente. Eu sou grato a Deus, por não somente lermos, mas tudo que lemos pode ser vivenciado, e disso é que se trata para nós. Não somente que ouçamos, mas para que, de fato, vivenciemos a Deus renovadamente nessa manhã. Que o Senhor possa nos conceder. Eu leio ainda um versículo para isto, de Apocalipse 22, antes do irmão Schmidt vir orar conosco. Apocalipse 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Que seja assim nesta manhã. Nós nos levantamos para a honra do nosso Senhor e nós falamos gratidão pela graça e fidelidade, pelo amor que Ele demonstrou em nós. Grande Deus, nós chegamos a Ti juntos diante da Tua face, também nesta hora da manhã, como nós ouvimos, também hoje é um novo dia para nós, um hoje como em cada dia. Dá-nos graça, Senhor, para que nós possamos abrir os nossos corações, para que a Sua palavra, a água da vida que jorra de graça, deixa-nos tomar da riqueza da Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado no meio do Teu povo. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, abençoe Tu aqui, que estamos aqui, todos que estão conectados também estão vindo, estão vendo, Senhor. Nós te agradecemos por Tu cumprires a Tua palavra, que, Senhor, o Teu Evangelho é pregado por testemunho a todos em toda a terra. Senhor Jesus, eu te agradeço pela graça. Também ontem à noite Tu falaste conosco, Senhor dos céus. Tu nos deste, Senhor, informação, Senhor. Também dá graça, Senhor, para que não sejamos somente ouvintes, Senhor, mas sim atuantes da Tua palavra, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoes Tu, Senhor. Também, Senhor, dá graça que a Tua palavra que ouvimos, queremos ouvir, ouviremos hoje, unja os lábios através dos quais poderá falar. Nós, Senhor, chegamos aqui não para ouvir a pessoas ou para ouvir a uma pessoa, mas sim para ouvir aquilo que Tu tens a dizer através da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Obrigado seja a Ti. Por favor, mais uma vez, abençoe Tu, dá indicações e deixa-nos receber e glorificar e louvar o Teu nome. Tu, grande Deus, que te revelastes, ó Deus. Como já foi dito, Tu, de fato, não esquecestes nada, tudo que Tu nos deixaste. Nós podemos nos estender para isso, para a honra do Teu nome. Amém. Um coro. E as crianças vêm, por favor, para a frente.
Dumnezeule Atotputernic, îți aducem acest copil, Doamne, înaintea Ta, pe Sara, Doamne. Îți mulțumim, Dumnezeule, că ai dăruit-o fraților noștri. O închinăm Ție în numele Domnului Iisus Hristos și lasă ca numele Tău, Doamne, să fie peste copii, să fie peste familie, Doamne, și totul să-ți fie închinat Ție. Dă sănătate acestui copil, Doamne, dă putere părinților să-i poată crește, Doamne, în teamă și în frică de Tine. Lasă ca cuvântul Tău să fie în familie. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Amin. Tatăl nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru clipele acestea minunate din viața familiei, din această familie. Ja, für diese Familie Te danken wir rugăm, dir. Doamne, ca Tu să binecuvântezi darul acesta Segne du minunat diese Gabe, die du geschenkt hast. Esse presente que Tu deste, Tu lhes deste presente maravilhoso, seja consagrado a Ti para o tempo e para a eternidade. Dá simplesmente saúde para que possa crescer no temor do Senhor, Möge deine Hand que a Tua mão über das Leben possa estar sobre a vida dessa criança, que Tu possa abençoar toda a família, in dem heiligen Namen no santo nome de Jesus. Amém. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, O nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, on se sont avancés avec cet enfant pour te le consacrer, Seigneur. Notre Dieu, ce que tu nous donnes, nous te le consacrons. Bénis, Seigneur, cet enfant, que cet enfant puisse grandir dans la crainte de ton nom, Seigneur. Nous te consacrons cet enfant afin que tu puisses le bénir pour ce temps et pour l'éternité. Accorde la sagesse aux parents de pouvoir l'élever dans la crainte de ton nom. Nous t'avons prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Wir dürfen uns wieder nós setzen. podemos sentar-nos. Lob und Dank Glória e louvor seja ao nosso Deus für seine por sua unausstehliche Gnade, inexpressível graça, die wir tatsächlich que nós de fato dürfen, podemos vivenciar, wirklich nach de dem fato, Wort der Schrift. segundo a palavra da Escritura. Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden Se encontrei graça diante de ti, então deixai-me saber os teus caminhos, damit ich daran para que eu erkenne, nisto reconheça que encontrei graça diante de ti. habe. Und dann kommt die Antwort, Então vem a resposta. Mose Ele seine Wege mostrou wissen os seus lassen caminhos a Moisés und den Kindern e Israel aos filhos de Israel. tun. Ele mostrou o seu agir. Tudo o que Deus prometeu está ligado com a realidade, com o cumprimento. A nós não resta nada além a crer como a Escritura disse e, de fato, aceitar com alegria aquilo que Deus nos tem a dizer e nos orientar na vontade e na palavra de Deus. Desta vez, aconteceu algo extraordinário, senão somente temos e-mails antes da reunião.
e telefonemas antes do culto, mas ontem aconteceu algo extraordinário. Tantos telefonemas de todo mundo após a reunião, uma pilha de e-mails aqui, após o culto, de todos os lugares, todos que ouviram foram abençoados, foram abençoados pela pregação, foram ligados conosco e com Deus através da pregação. Se podemos ler tudo, eu não sei, mas uma coisa todos devem saber, que eu leio cada e-mail, e agradeço, sou grato a Deus por pessoas em toda a terra, em todos os povos e línguas, ouvem a palavra. Os dois últimos, de fato, especialmente me tocaram. Nosso irmão Vladimir, da Basquêmia. Quem sabe onde Basquêmia está? Certamente na Rússia, perto dos Urais. Mas imaginem, lá pessoas ouvem, lá o povo de Deus se reúne para ouvir a palavra de Deus. Então, mais um e-mail especial do Tartarstão. Onde é o Tartarstão? Onde é isso? Certamente perto da ilha de Krim, onde os tátaros têm o seu lar. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez. Em todo o mundo, também isto que nós denominamos terceiro mundo, onde há 20 anos atrás era difícil e há 10 anos não havia possibilidade de receber conexão, de ouvir juntos e de ver juntos. Hoje nós podemos dar testemunho que Deus deu os meios e a possibilidade, criou as possibilidades, que simplesmente todos podem ser abençoados em toda a terra. Irmão Cécio, irmão Hervé, irmão Nhag, irmão Janson e todos que são também da Ucrânia, da Moldávia, da Rússia, de todos os lugares, irmãos, deram notícias que foram abençoados. Sim, de fato, na fé, por convicção, podemos dizer que Deus, o Senhor, no nosso tempo, traz a sua obra de salvação ao fim, e como Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 11, naquela época escreveu, a parte eleita alcançou, e por isso a mensagem é sempre geral, direcionada à igreja, e então é ressaltado: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a graça que Deus nos deu para ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas pela palavra. E com isso ligado está a missão que veio antes do retorno de Jesus Cristo, que teve que encontrar seu cumprimento. Está ligado a isso, que Deus de fato, nesse período profético, enviou um profeta, e como lhe foi exclamado, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo.
Nós tivemos que escrever que nós temos que dar testemunho verdadeiro daquilo do que de fato foi dito e não da mudança que foi feita, da alteração. Nós cremos que Deus é verdadeiro. Nós cremos que não há nenhuma mentira, ou nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Verdade é e permanece verdade na eternidade. E todos que são da verdade crerão no verdadeiro testemunho de Deus, receberão, aceitarão e terão parte nela. Então, a consideração ainda, vocês ouviram todos o que os cantores cantaram, foi pleno evangelho que estava nos hinos que foram cantados, assim foi expresso, e que nós, nesse tempo, temos a graça, pela palavra e pelo Espírito, sermos tocados, e que Deus nos deu tanta graça que a palavra pregada a cada um pessoalmente pelo Espírito é revelada, e o que compreendemos que nós compreendemos que não uma pessoa fala conosco, mas sim que Deus ele mesmo fala conosco através da sua palavra. Então coloca a pergunta: vocês compreenderam tudo isto corretamente? Ontem eu fiz um relato breve sobre a poderosa viagem à Índia, e vocês sabem, se olhamos 50 anos atrás, foi fácil no passado, agora não é tão mais fácil assim. Mas uma coisa podemos dizer: mesmo se o corpo se torna mais fraco, a pregação se torna cada vez mais poderosa, mais forte, e a palavra do Senhor cumpre aquilo para o qual foi enviada. Isto em toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Nós somos simplesmente gratos que Deus nos deu a conexão pela graça e que nós pudemos vivenciar essa parte da história da salvação com a humanidade. E como ressaltamos ontem à noite, sim, tivemos que ressaltar que na igreja do Deus vivo, somente a palavra de Deus é válida. Todos os outros podem crer e ensinar e fazer o que quiserem, mas você e eu, nós temos que estar nos limites da palavra, pois somente quem está na palavra de Deus pode nela ser santificado. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E sem santificação, ninguém jamais verá ao Senhor. Então, nós somos especialmente gratos pelo ministério do irmão Branham, um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus ao povo de Deus nesse tempo. E como agradou ao Senhor de tomá-lo para si, mas a mensagem que ele trouxe a partir da palavra ficou conosco. E por isto nós pregamos a mensagem divina e chamamos em ligação com isto, exclamamos como Isaías 53, como está escrito: Senhor, quem creu, quem deu fé à nossa pregação, à nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor,
Então temos que repetidamente sempre dar a mesma resposta. Quem crê na mensagem divina de coração, a este o braço do Senhor é revelado. A esse no dia da salvação é ajudado. Assim como ontem nós brevemente mencionamos de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Simplesmente graça, encontrar graça diante de Deus, o dia e a hora, mensageiro, para reconhecer essas coisas e assim ter conexão no último atuar de Deus pela graça. A responsabilidade que descansa sobre nós é muito grande. É muito grande. E se hoje dizemos que a responsabilidade que nós recebemos de Deus, nós sabemos, Deus, Ele carrega toda a responsabilidade, mas se lemos as cartas de Paulo, ele foi uma parte daquilo que Deus fez naquela época e ele pôde ordenar tudo biblicamente com a igreja, com os anciãos, com os diáconos, com os dons, com as tarefas, tudo ele ordenou. E agora, nesse tempo, nós temos aquilo que foi revelado a João na ilha de Patmos. E também esse ponto tem que uma vez ser ressaltado. João estava tão dominado, de fato, tão dominado daquilo que lhe foi dito, que ele tinha a inclinação de adorar. Aquele que tinha mostrado tudo aquilo, tinha falado com ele e revelado as coisas. E então veio a resposta: eu sou somente um dos irmãos, um conservo de ti. Adore somente a Deus. Isto vale também no nosso tempo. Nenhuma honra ao homem, ao profeta. Toda honra cabe ao único Deus, que envia o seu servo cedo e tarde. Quando nosso Senhor naquela época disse: para que vocês saíram, o que vocês querem ver? Sim, uma cana que é balançada pelo vento para aqui e para cá, um homem vestido em vestes ricas? Não, um profeta. E ele foi mais que um profeta, mas não mais que um homem, não mais que um servo de Deus. E também nisso Deus nos ajudou. Nós compreendemos, todos os profetas profetizaram da vinda do Senhor, mas João, ele pôde apresentá-lo, pôde dizer: vejam, este é o Cordeiro de Deus. E então seu ministério, em comparação com os profetas que anunciaram tudo, de fato foi maior. Ele pôde resumir, e aquilo que está em Lucas 16:16, ou está escrito, se tornou verdadeiro. Tudo até João, foi pregado até João, e a partir daí o reino de Deus é pregado. Então, tudo ordenado biblicamente, e a Deus o Senhor somente dá-lhe a glória. Assim, nós já nos cânticos e na palavra que foi lida, imaginem quando Abraão, quando enviou o seu servo Eliezer para trazer a noiva para Isaac, onde ele encontrou? No poço. Ao poço. Irmãos e irmãs, se vemos no Velho Testamento como todos esses acontecimentos bíblicos
já foram esboçados para que saibamos, não em algum lugar, mas lá onde Deus estava presente. E o Senhor disse: mulher, o tempo virá onde não se beberá desse poço, onde a água que eu vos darei em vós se tornará como uma fonte. Irmãos e irmãs, esta fonte tem que se romper, ela tem que uma vez jorrar, tem que estar lá. E nós cremos que isso acontece. Nós cremos que não nos reunimos em vão, mas sim que a palavra de Deus, que nós ouvimos e cremos em todos nós, cumprir aquilo para o qual foi enviada. O que a plena redenção que se refere, nós podemos, em todas as passagens bíblicas, nós podemos ler, especialmente em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 8, essa passagem podemos ler renovadamente todas as vezes e ressaltar. Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É todo poderoso isso. É um pleno evangelho, uma plena salvação. E aquilo que Deus começou, isso também Ele finaliza para o dia, no dia do retorno de Jesus, para o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como está escrito na carta, como é testemunhado na carta aos Filipenses, especialmente. Então temos em Efésios, no capítulo 1, a introdução nesse plano todo-poderoso de salvação de nosso Deus. E aqui lemos diretamente do versículo 4, temos que ler versículo 3 também, Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O amém não foi autossuficiente. Abençoou. Não abençoará, mas já abençoou. E nós somos simplesmente determinados de receber essa plena bênção. E como está escrito, com cada bênção, nada foi excluído. Com cada bênção, todas as bênçãos espirituais, como está escrito aqui, nos lugares celestiais, aquilo Deus nos deu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos abençoou e nos colocou no estado de filhos. E como os cantores cantaram, se fosse ainda vermelho o pecado, deve se tornar alvo como a neve. Deus esteve em Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, nos passou o ministério da reconciliação para que todos nós possamos exclamar: deixai-vos reconciliar com Deus, aceitai a reconciliação, aceitai o perdão, aceitai a plena salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também para isso, Deus cuidou que a igreja noiva, diante da sua face, seja colocado sem mácula, sem ruga, sem mancha e sem ruga será. Não através daquilo que você pudesse fazer, mas através de que Deus já fez e faz, e você recebe e aceitou, para que em ti se torne realidade divina. E ouçam o que está escrito no versículo 5, em Efésios 1, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo pela graça nos foi dado. Nós não discutimos sobre predestinação, não. Nós cremos o que Deus disse. E assim, como o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, já foi determinado, predeterminado para nós, para morrer por nós, assim, nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. No versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Por favor, também todos que vieram, que são novos, que ainda não fizeram a experiência da salvação da forma ainda, onde a fonte ainda não rompeu ainda, por favor, aceitem, recebam isto hoje, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Importante é, irmãos e irmãs, que sempre que nós ressaltemos, coloquemos o núcleo, sempre o centro, a luz do candeeiro, no centro da pregação. Sim, através do sangue do Cordeiro, se nós podemos pregar Jesus Cristo como crucificado, e nós somos crucificados com Ele, e assim como Ele, no caminho para o Gólgota, Ele clamou no Getsemane, se fosse possível, então que esse cálice passe ao largo de mim, mas não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. E tão certo quanto a vontade de Deus aconteceu no Filho de Deus, acontece, a vontade de Deus acontece em todos os filhos e filhas de Deus. Então temos no Evangelho de João, capítulo 17, já a indicação que o nosso Senhor, desde antes da fundação do mundo, já estava determinado para morrer por nós. Aqui, João 17, podemos ler todas essas passagens bíblicas e ouvi-las e de coração crer. João 17, e aqui é versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Nós esperamos o retorno do Senhor. Ele foi para os seus preparar morada, e aqui, na oração sacerdotal, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo.
para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Quando não havia plano de salvação, não havia se cumprido, quando o Salvador sequer havia nascido, desde antes da fundação do mundo, Deus havia determinado todo plano de salvação, e nós podemos, pela graça, ter parte nisto. Percebam o termo desde antes da fundação do mundo. E temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, aquilo que o nosso Senhor disse naquela época. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo... Ele não falava sem parábola para eles. Então vem o cumprimento da Escritura, aquilo que já pelo Espírito em Salmos 78, versículo 2, havia sido anunciado. No versículo 35 nós lemos: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, anteriormente foi o versículo 34, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Disso é que se trata, que tudo que Deus, desde antes da fundação do mundo, havia predeterminado, e também nós, nesse tempo, nos revelou isto, como nós escrevemos, até a queda no pecado, já estava no plano de Deus. O plano de redenção sequer poderia ter acontecido, tudo teve que acontecer assim, para que o nome do Senhor seja honrado e todos possam tomar sua livre decisão para o Senhor, porque o Senhor tomou essa decisão para nós. Ele se decidiu por nós, para que nós possamos nos decidir por Ele. Tudo o que foi determinado por Deus anteriormente, especialmente a parábola em Mateus 25, a parábola mais importante para o nosso tempo, para o nosso tempo. Mateus 25 está diretamente no versículo 1. Então, quando, após tudo que havia sido escrito em Mateus 24, sobre o tempo do fim, então, e este então é agora a realidade divina entre nós e conosco se tornou. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Se cantamos os velhos hinos que foram compostos acima de 150 anos, a noiva já espera tanto tempo, Senhor, ao teu surgir. Quando tu virás, Filho de Deus, e acalmar todo o seu chorar? A expressão já estava lá, o desejo já estava lá, mas o tempo ainda não estava totalmente cumprido. No nosso tempo, o tempo foi cumprido. E a última mensagem está passando. Vejam, o noivo vem sair para encontrá-lo. E isto, o que Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 9, o que ele escreveu, nós compreendemos
Deus está com o cumprimento das promessas, Ele não está demorando o cumprimento das promessas, mas está com longanimidade e paciência até que o último seja chamado, os últimos sejam chamados. Então nós temos a palavra poderosa de Paulo, que ele, através do Espírito de Deus, teve que escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, uma das palavras, versículos mais poderosos para o nosso tempo, 2 Coríntios, capítulo 11. Se contemplarmos todas as coisas que foram ditas, deixa-me ler, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Não em zelo humano, não em coisa própria, mas sim colocado por Deus para a igreja noiva, as virgens prudentes, para participar a elas aquilo que Deus tinha a nos dizer nesse tempo. A palavra-chave aqui é: eu vos apresentei, noivei vocês aqui como virgem pura, um marido. Quando alguém se torna a noiva com o noivado, antes cada menina é uma menina, mas no momento do noivado, ela se torna uma noiva. No momento do noivado, o Senhor é o noivo. Aqui nós temos aqui no Velho Testamento, em Oséias, no capítulo 2, nós já temos a promessa no Velho Testamento: eu quero noivar contigo. Aqui está escrito e simplesmente faz parte aqui. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 21. Oséias, capítulo 2, versículo 21. Versículo 20, na Bíblia Portuguesa. E desposar-te-ei comigo, em fidelidade. Versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, em benignidade e em misericórdia. Ele veio para chamar uma noiva. Antes de que pudesse tornar noiva, teve que ter um encontro com ele. Como acontece no campo terreno, não pode haver uma noiva teoricamente ou pela internet, não. O homem tem que encontrar a moça, tem que haver uma ligação, tem que acontecer uma ligação. Um noivado tem que acontecer, não teoria, mas sim na realidade. Da mesma forma, é conosco. Todos que pertencem à noiva do Cordeiro têm que antes encontrar o Senhor, tem que poder festejar o noivado, precisam ter aceito o que Deus, por sua graça, nos deu. Eu desposar-te-ei comigo para sempre, em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Então, no versículo 20, e desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Com isso está ligado, se o Senhor nos encontra pessoalmente, e como está escrito, nas suas mãos nós fomos já marcados. Por isto, a pregação que pessoas têm que ter uma relação pessoal, recebem uma relação pessoal com o Senhor. Não religião, mas sim uma
uma experiência pessoal, uma experiência de salvação pessoal com o Redentor, para ter uma relação direta com Ele. Por isso é pregada a redenção, a conversão, arrependimento e o pleno evangelho. Mas ouçam como está escrito aqui, mais uma vez: e desposar-te-ei eternamente, para sempre. Já o noivado, que nós, como noiva, temos com o Senhor, não é para o tempo, mas sim para toda a eternidade. E por isso todos que estão ligados com Deus, todos que ouvem a palavra da promessa e creem, permaneçam ligados com Deus, independentemente que palavra é pregada. Nós lemos no versículo 20: e desposar-te-ei comigo em fidelidade. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Ele sabia o que ele fazia. Aceitem a fé, não duvidem mais. A noiva está noivada com o noivo e tem a certeza no retorno de Jesus Cristo, que estará lá e vivenciará o arrebatamento pela graça. Aqui está escrito mais ainda, no versículo 21. No versículo 21, nós lemos: e acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. Aleluia, aleluia. O tempo da salvação está aí, e Deus nos abençoou com cada bênção que há nos campos celestiais, e ainda existem pela graça. Ele nos abençoou. Não seguimos alguma explicação, alguma interpretação. Nós seguimos o nosso Senhor e noivo, e nós temos a promessa que estaremos juntos quando Ele retornar para buscar os seus ao lar. Então, ouço atentamente. Se refere à noiva das nações. Vamos ler versículo 22, em Oséias, capítulo 2. E a terra responderá ao trigo e semeá-la, versículo 3, semeá-la-ei para mim na terra e compadecer-me-ei de Loruana. E a Loami direi: tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Simplesmente Todo-Poderoso. Deus deu promessas para Israel e promessas para a igreja. Se lemos Oséias, primeiro capítulo, na segunda parte do versículo 1, Oséias, segundo capítulo, segunda parte do versículo 1. Vós não sois meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Capítulo 1, versículo 10, segunda parte. E se lemos as cartas de Paulo, primeiramente, Deus chamou para fora os eleitos de Israel, e então nós vemos Paulo. Então vemos Paulo nos Atos Apóstolos, no capítulo 13, como ele então, quando ele se refere aos judeus, qual tempo havia passado, ele se direciona aos gentios e lhes prega o Evangelho. Isso pode ser lido em Atos Apóstolos, em Atos Apóstolos 13, capítulo 13, e aqui é versículo 45.
Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. E então, versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram tantos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Também nesse tempo, não precisamos pensar, imaginar, no momento quando a palavra vem a nós, nós cremos. E nesse momento, quando cremos, se torna revelado para nós. Isso também Paulo escreveu em Efésios 1, mais uma vez trouxe a expressão, quis trazer a expressão, e também expressou, quando aqui em Efésios 1, versículo 9, ele disse, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Não você, não eu, ele cumpre o seu plano de salvação. Ele tomou para si e está na sua responsabilidade. E nós podemos nos deixar incluir nos acontecimentos de salvação desta época. Em versículo 10, em Efésios 1, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, quando alcançarem a plenitude dos tempos, quando a última coisa que Deus prometeu se cumprir, então acontece de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto Deus ordenou todas as coisas. Deus tem um plano de salvação ordenado, no qual tudo acontece, e esse plano de salvação nos foi pregado. Estão adiante aqui. Ele queria tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Irmãos e irmãs, nós podemos falar um amém para isso? Deus nos revelou o mistério da sua vontade, e como nós lemos, ele abriu a sua boca e para falar em parábolas aquilo que desde antes da fundação do mundo, já de antemão em Deus já estava decidido. Então nós ouvimos nesse tempo não somente as parábolas, mas ouvimos nosso Senhor dizer: as multidões eu somente falei em parábolas, mas a vocês, meus discípulos, a vocês que me seguem, foi dado de saberem os mistérios do reino de Deus. As multidões também hoje, todos sabem as parábolas, todos sabem o que está escrito nos evangelhos, mas então o Senhor fala diretamente àqueles que o creem, que dão fé a Ele, a vocês que creem nas promessas para esse tempo, a vós que são noivados comigo, vós que sois a minha noiva, vós que aceitaram e receberam o meu pacto, minha aliança, a vós foi dado saberem os mistérios do reino de Deus. E por isso nós compreendemos também porque o irmão Branham,
quando ele falava de Apocalipse 10, versículo 7, sempre utilizava o plural e não o singular. Sempre ele se referia, repetidamente se referia aqui na última mensagem, todos os mistérios de Deus, todos os mistérios de Deus foram revelados. Também isto aí é tão importante ouvir atentamente e compreender corretamente. Eu coloco a pergunta hoje, por que existem as diferentes direções? E nós dissemos aqui, as diversas direções estão fora da palavra. Estão em interpretações, estão presas em interpretações mantidas lá. Somente há uma única direção de fé divina, e esta está na palavra de Deus e na vontade de Deus fundamentada. E eu digo diante da face de Deus, não há sequer um mal compreendido com os eleitos. Todos que são eleitos de Deus, nos quais se cumpriu, eu noivarei contigo, eu te dou a minha promessa, tu és então a minha noiva. E por isso está escrito, e a sua noiva se preparou. E esta é a certeza que o Senhor nos dá nesse tempo. E por isso, Paulo, ele escreveu naquela época, eu vos noivei com um homem somente, qual seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não estava ressaltado em Paulo, servo de Deus, mas sim a ligação era para com o Senhor. Senhor, eu vos noivei com um homem, ao qual seja Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual eu quero dar uma noiva pura. De volta a Mateus 25, irmãos e irmãs, não será em algum tempo, hoje, isto acontece. O último chamado está sendo dado, a mensagem alcança os confins da terra e jamais se tornou tão alto e clara, foi pregada. Vejam, o noivo vem, sair para encontrá-lo. E nós, pela graça, nós nos levantamos e, como disse anteriormente, tudo com Deus não é teoria, é realidade. Conversão, arrependimento, fé, batismo espiritual, renascimento, tudo é realidade divina. E todos que pertencem à igreja noiva se tornaram um com Cristo. Tem a promessa, eu quero noivar-te em justiça e estar contigo na eternidade. E até as bodas, ela é a noiva. E após as bodas, é a esposa. Simplesmente maravilhoso. Como Deus ordenou tudo em sua palavra, e todos nós podemos dizer, ó Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Que tu nos mostras as profundezas da tua palavra, do teu conselho. Quem somos nós? Que Deus nos deu a direta parte pela graça nesse tempo. Vamos resumir o que foi dito hoje, o que teve que ser dito hoje. O Senhor tem uma noiva, ele é o noivo, e vocês sabem o que João Batista disse. Devemos ler ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, aqui João Batista disse o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 27, João respondeu e disse,
O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E agora vem o poderoso. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Irmãos e irmãs, eu espero que também a minha alegria seja plena, que todos nós temos compreendido pela graça, na fé, recebido e aceito, que o irmão Branham foi o homem enviado por Deus como João Batista naquela época. E aqui, como está escrito, quem tem a noiva é o noivo. Eu vos noivei com somente um homem, e eu quero guiar a vocês como virgem pura. E as virgens puras são a noiva que será arrebatada e nas bodas terá parte. Então, João também disse aqui: esta minha alegria está plena. Eu espero no momento onde essa alegria em mim, em nós, esteja plena. Irmãos e irmãs, vamos falar mais uma vez. Nós não seguimos fábulas engenhosas. Nós temos a palavra profética, nós temos a palavra dos apóstolos, nós temos o Novo e Velho Testamento, e tudo dá testemunho daquilo do que Deus está fazendo atualmente. Todas as promessas são e permanecem sim e amém. E como ontem à noite ouvimos a palavra de introdução de Isaías 51, 4, ouvi a mim, povo meu, ouvi a mim. E repetidamente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O irmão Branham, com um chamado divino, ontem ou hoje pela manhã, ainda mais uma vez eu vi a confirmação de Washington do dia 29 de janeiro de 1950, que Dr. Johnson Lindsay confirmou que a luz sobrenatural tinha que estar lá, senão não poderia ter sido tomada pela câmara fotográfica. Simplesmente confirmou. Eu já 2, 3 vezes disse aqui. Eu também tomei o tempo, voei para Washington e procurei longo tempo até que encontrei nessa galeria de arte, Hall of Arts, e lá com meus próprios olhos eu vi e segurei em minhas mãos. Irmãos e irmãs, por favor, aceitem isso de mim. Eu sou grato a Deus que Ele, desde o princípio, abriu os olhos, abriu o coração, para que eu pudesse crer, de coração crer. Mas eu também estou ciente que de fato existem dois diversos grupos, e são os prudentes e imprudentes. E deixa-me fazer essa consideração. Às vezes, eu tenho que
me referir a experiências sobrenaturais. Então, uma coisa pode acontecer, que alguns se alegram imensamente por isso, simplesmente de coração, se alegram por isto. Se alguém, com toda a veracidade, dá testemunho daquilo que Deus falou, que o Senhor falou e também que o Senhor fez. Mas também pode haver aqueles que digam, oh, agora ele menciona de novo, eu vos peço, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam atentos, tenham cuidado. Nós não temos a ver com o homem, nós temos a ver com Deus. E se não tivesse sido assim, que Deus pudesse ter chamado o irmão Branham na língua inglesa para repetir o que o Senhor me disse na língua alemã, e então a explicação ele deu, não é alimento, não é fome terrena que virá, e não são alimentos naturais, mas sim Deus enviará uma fome para ouvir as suas palavras, e o alimento que tu tem que armazenar é a palavra prometida para esse tempo, e está nas pregações, nas fitas de gravação. Isso eu não digo assim, isso eu digo diante da face de Deus. E eu vos digo mais ainda, se Deus o Senhor não tivesse me dado essas experiências sobrenaturais pela graça, então todas as provações e todas as acusações você sequer poderia passar por elas. Somente foi a graça e a força de Deus que me ajudou a passar por tudo isso. Isto para um propósito apenas, para que a última mensagem divina fosse pregada. O irmão Jean Lambert, ele veio ao meu escritório e disse, irmão Frank, aqui está a carta circular no qual você descreveu 14 das experiências que você teve. Eu disse que foram algumas mais. Deixa-me ressaltar mais uma vez. Eu inventei nenhuma história sequer, não coloquei uma mentira sequer uma mentira, coloquei tudo assim que como relatei, assim eu diante do Senhor, eu direi de novo, e diante do Senhor poderei confirmar, mas como foi dito, uns que mesmos não são verdadeiros, que mesmos simulam coisas diante de si de outros, têm dificuldade em crer que o verdadeiro Deus também no nosso tempo fala, que Ele dá indicações, e como vos disse ontem à noite, também em 1976, com o cancelamento da viagem para a Índia, precisamos de fato se colocar na posição que o Senhor, na sua fidelidade, num último momento, Ele atuou. Se o meu ministério tivesse sido feito, então eu estaria nas chamas, mas porque o ministério ainda não estava feito e o Senhor ainda queria me manter, Ele me alertou para não fazer a viagem. O que eu posso fazer por isso? O que você pode? O que nós podemos todos por isso? Que Deus, nesse tempo, Ele é misericordioso. O que eu posso por isso? Deixe-me falar uma coisa mais consoladamente. O que eu posso por isso, quando em fevereiro de 1980, os irmãos em Marselha, na França, vieram a mim e perguntaram, diga-nos o que está nos 7 trovões. O que eu posso dizer? Que o Senhor, na próxima manhã, com voz poderosa, de fato, com
com a voz que atravessa tudo, traspassa tudo, me exclamou: levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Foi minha decisão? Não. Foi a decisão de Deus. E agora escreverei 1933, após o irmão Branham ter tido as 7 visões para o tempo do fim. Deus lhe mostrou uma face, e nesta face lhe foi dito: levanta-te e leia 2 Timóteo 4. E ele leu 2 Timóteo 4, do versículo 1 até 5. Assim como o irmão Frank em Marsella também leu de 1 a 5. E então ressaltado: pregue a palavra, seja em tempo ou fora de tempo. O que não foi escrito, deixemos com Deus. Nós pregamos o que está escrito, a palavra escrita, e todos que são de Deus se alegrarão por isso. Que não é pregada fantasias, mas sim concretamente a palavra de Deus é pregada. E todo o conselho de salvação nosso Deus, assim como Ele, desde antes da fundação do mundo, já formou. Vamos falar mais uma vez, como lemos: o Senhor é noivo, como João disse naquela época. O amigo do noivo ouve o júbilo do noivo, e essa minha alegria então se tornou plena. Nós não ouvimos o chamado de um homem, nós ouvimos o chamado do noivo, e somente todos que estão noivados com Cristo, que estão ligados com Ele, que carregam a promessa e sabem, após o noivado, vem a união, então vem as bodas do Cordeiro, e por isto está escrito: bem-aventurados são aqueles que têm parte nas bodas do Cordeiro. Irmãos e irmãs, eu estou convicto que todos que ouvem a palavra de Deus agora e creem, estão ligados com o Senhor, que levam a sério a última mensagem, creem em cada palavra, que a incredulidade não tem chance, pois nós cremos como a Escritura disse. E somente assim, nossa fé será a vitória que vence tudo que a terra, que o mundo tem a oferecer. Venceu tudo que o mundo tem a oferecer. Por isso está escrito: esta fé, não alguma fé, a fé como a Escritura diz, a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, a fé em todas as promessas, a fé na realidade divina, também que está a realidade na nossa vida de fé. A fé que Deus nos deu é a vitória que venceu o mundo. E como noivo deixou ecoar o seu júbilo, o seu clamor de júbilo, nós como noiva podemos exclamar a vitória de Deus, pregar a vitória do Senhor. Nós podemos clamar: Jesus Cristo, nosso Senhor, é o vencedor do Gólgota. Ele ressurgiu, Ele está presente, Ele salva, Ele fala, Ele cura. Deus é o mesmo eternamente. Não mais em parábolas, mas sim em plena revelação de Jesus Cristo nesse tempo. Ó irmãos e irmãs, somente mais uma coisa. Ao Senhor agradecemos por sua fé e fidelidade, pois verdadeiramente fez grandes coisas. Vamos falar, como já frequentemente dissemos, tal tempo jamais houve sobre a terra. É o último período de tempo e jamais a palavra pôde ou foi pregada ou revelada de tal forma, harmonicamente. Eu não falo simplesmente isso, eu penso de fato isso. Quem
Quem pegar tudo que o irmão Branham disse e voltar à Escritura, somente assim podemos ser uma alma, um coração. E se o irmão me escreve, eu quero falar com você, mas somente sobre o fundamento das citações do irmão Branham. Então eu tenho que dizer, isso não me basta. Eu não posso comparar citação com citação. Se existem mais de 50 citações sobre os 7 trovões, então não me basta. Eu preciso então ir à Escritura, voltar à Escritura, preciso ver onde tudo faz parte, preciso ordenar biblicamente e me deixar ordenar biblicamente, de volta à palavra, de volta aos ensinamentos dos apóstolos, de volta à origem, de volta ao fundamento edificado sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Jamais Deus passará além da sua palavra. Tudo que Ele faz foi dito em sua palavra e nós podemos ter parte nisso. Eu quero noivar-te em fidelidade e em justiça. Eu quero a vós que me creem, que me deram fé. Eu vos quero fazer minha noiva. Eu irei vos preparar a morada. Então retornarei como noivo como noiva vos levar para o lar, para estar convosco, festejar as bodas. Irmãos e irmãs, o meu coração está preenchido com gratidão. É mais do que podemos pedir e compreender o que Deus, nesse tempo, pela graça, nos deu. E permanece nisso. Assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim o irmão Branham foi enviado com a mensagem bíblica que contém tudo. Foi enviado para que ela antevenha a segunda vinda de Cristo. 49 anos se passaram desde que o irmão Branham foi levado para a glória, e a mensagem que ele trouxe caminha simplesmente adiante a todo mundo, e a todos os povos e línguas são alcançados. Que Deus possa abençoar a todos, de fato, começando da Nova Zelândia, Austrália, de fato, sobre toda a terra, sobre o Canadá, Estados Unidos, de fato, todos os povos, línguas, leste e oeste, a Europa Oriental, começando da Finlândia até Palermo, e aonde quer que seja, da Romênia e até o extremo norte. Que Deus possa abençoar toda a África, todos os continentes, abençoar, de fato, em todos os povos, línguas, abençoar. Nós reconhecemos hoje, nós somos a noiva do Cordeiro. O Senhor fechou um pacto conosco no seu precioso e santo sangue. Nós somos a sua posse para o tempo e para a eternidade. E como ele disse naquela época, eu abrirei a minha boca e vos pregarei aquilo, o que desde antes da fundação do mundo estava oculto. Isso Deus fez em nosso tempo como jamais antes. E a Ele, ao único Deus, seja a honra em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar. Talvez o irmão Ernst ou que quem quiser que venha junto, cante um hino na língua espanhola. Nós estamos ligados com Deus e com todos. Que o Senhor possa também abençoar todos na língua espanhola, onde quer que seja na terra.
em toda a América do Sul, América Latina, América Central, que todos sejam abençoados em todos os povos e línguas, na língua portuguesa, de fato, em todas as línguas, em todas as línguas, em todos os povos. Vamos cantar em breve, oh, quão maravilhoso. Também nós entraremos lá em júbilo. Simplesmente agradável. Não pertence muito aqui, mas na minha viagem para a Índia, eu tive muitas noites sem sono, para que então eu pude então aprender 30 lições de espanhol, meus amados. Nós somos gratos, mas somente uma pergunta a irmãos aqui no nosso meio, irmãos e irmãs aqui no nosso meio, querem se deixar batizar. Temos aqui alguém?
neigen wir unsere Então vamos inclinar nossas cabeças und werden dem Herrn e vamos gemeinsam danken. agradecer ao Senhor. Haben wir verstanden, Compreendemos was der Herr o que o Senhor heute hoje gesagt hat? Die hohe nos disse hoje, die o hohe alto chamado, o alto chamado, jedem Segen, den es im Himmel gab, auf Erden que com cada bênção que havia nos lugares celestiais, nos abençoou em Jesus Cristo, nosso Senhor. völlige Erlösung, Plena redenção, plena reconciliação, plena libertação, neues Leben. uma nova vida Deus nos deu. Ich will Eu mit dir verloben me in eu louvarei contigo em fidelidade e justiça. Bauen. Alles ist geschehen, Tudo aconteceu dürfen e nós podemos Braut des ser Lammes sein. a noiva do Cordeiro. Der Bräutigam Ele, o noivo, foi uns die Stätte nos preparar lugar. Glaubt ihr es alles? Sagt Vocês Amen. creiam? Digam amém. Sagt es noch einmal. Digam mais uma Amen. vez, amém. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Geliebter Herr, Amado Senhor, du ewig treuer, eterno fiel Deus, habe Dank, receba gratidão auch in unserer Zeit nicht leer zurückkehrt, por a sua palavra não voltar vazia também no nosso tempo, mas dazu bestimmt sind, traz a todos que estão determinados in der Herrlichkeit estarem contigo na glória ausrichtet, wozu du die e cumpre aquilo para o qual tu enviaste a mensagem. Nós te agradecemos den Botschafter pelo mensageiro, danken, nós te agradecemos für die Botschaft. pela mensagem, Wir danken dir nós te agradecemos geoffenbart por tua palavra revelada, nós te agradecemos für die Verbindung, pela ligação du que uns tu mit dir geschenkt nos teste de ti para conosco, de estarmos ligados contigo em espírito, amado Senhor. Agora eu te peço, halte mantenha a todos na tua palavra, na tua vontade, mögen alle e que todos sobre a terra weiter planen, planejem Leben adiante, weiterführen, que possam seguir suas vidas ordenadamente, que não venha nenhuma desgraça, erhalte alle nenhuma vergonha sobre o teu nome. Mantenha todos sóbrios na tua palavra, na tua vontade, irdischen, também em todas as coisas terrenas. sei allen Jugend Tem misericórdia com todos os jovens, todos que ainda estudam, todos que trabalham, todos que têm as decisões a tomar. möges alles Que so tudo aconteça assim, deinem heiligen Willen na tua santa vontade, com ambos os pés sobre a terra, Herzen, mas no coração ligado contigo. oh, Ó Deus, sei du gnädig, tem tu misericórdia, segne deine abençoa bluterkaufte Schar, a tua multidão comprada pelo teu sangue. Juntos, warten wir, nós esperamos por ti, o noivo. du bist hingegangen, Tu fostes uns die Städte preparar morada und du kommst e tu retornarás uns heim. para nos levar ao lar. Amado Senhor, eu te peço Dass alle, que todos dein Wort que jetzt agora ouviram a tua palavra e creem, ihre Lampen que mit possam Öl füllen, preencher suas lâmpadas com óleo e que possam ter os seus vasos contigo preenchidos com o Espírito Santo, preenchido com o amor de Deus, deinem Wort zu dir und zueinander, na tua palavra, ligados contigo com a tua palavra. voll und frei, Ó amor de Deus, tão livre e aberto, desde antigamente e renovadamente. Amado Senhor, eu creio na missão que tu destes ao irmão Branham als Erfüllung dessen, como cumprimento daquilo verheißen que tu prometestes, que tu profetizaste, que Elias viria alles wieder e restaurará todas as coisas. zurückbringen. Du hast alles Tu in den rechten trouxeste todas as coisas no estado in der correto, Ehe,
no casamento, na família, na igreja, tudo no estado correto trouxesses. E aonde não é assim, deixa ser rapidamente assim. Deixa ser assim, ó Senhor. Nós tomamos a decisão nesse fim de semana de nossas vidas pertencem a Ti, porque Tu destes a Tua vida por nós. Juntos, nós gloriamos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito. E Te agradecemos por teres trazido a Tua obra de redenção ao final, que nós seremos levados contigo para estarmos contigo. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso nome de Jesus. Abençoe toda a congregação, toda a igreja em todo o mundo. Eleva a Tua face também sobre todos que estão conectados. Abençoe em todos os povos, línguas e nações. Chama para fora. E, por favor, para que nós juntos sejamos preparados no amor divino, amor a Ti, amor à Tua palavra, amor uns para com os outros, pois o amor é a união para a perfeição. Amado Senhor, eu digo mais uma vez, diante da Tua face, eu peço por isso, que todos que ouvem a Tua palavra agora sejam chamados para fora pela última mensagem, que deem plena fé a ela, recebam tudo revelado através do Teu Santo Espírito, todos ensinados por Deus, nenhuma interpretação, mas sim a Tua santa palavra, e nós Te agradecemos que Tu já fizeste isso e nos últimos também farás isto, finalizará isso nos últimos. Eleva Tu a Tua face sobre nós, dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. Eu peço por isso, em o santo nome de Jesus, e Te agradeço que Tu nos ouviste e fizestes isso. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, Ele chama, vem. Dá-nos como noiva, para que nós, somente movidos pelo Espírito, possamos exclamar, vem em breve, Senhor Jesus, e exclamemos uns para os outros, Maranata, o Senhor vem, o Senhor vem. Nós esperamos por isso. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso e glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém. Sentem-se mais um pouquinho, um momento. Nós somos de fato gratos a Deus de coração por tudo aquilo que Ele está fazendo atualmente. Hoje nós queremos de fato agradecer a todos os irmãos que estão aqui, irmãos servidores de Kinshasa, onde quer que seja da África, de todos os lugares. Que Deus vos abençoe. Também vós, amados irmãos. Nós todos sabemos quando o trabalho conjunto é abençoado por Deus. Em toda a Europa não há um país comparável onde todos irmãos servidores simplesmente trabalham juntos e milhares e milhares foram chamados ao Senhor na Romênia.
Ainda, eu creio que também não há outro país onde 2.000 pessoas vêm às reuniões, mas Deus abençoou e Ele abençoará adiante. Mais uma vez, todos os irmãos servidores, e agora todos os irmãos e todas as irmãs, levem saudações para a Finlândia, levem saudações em todos os países, a todos os nossos irmãos e irmãs que não puderam estar aqui dessa vez. Deus abençoe e esteja conosco. Se Deus quiser, nós faremos uma viagem missionária ainda, mais ou menos no dia 12 de novembro, para o Brasil, então adiante para o Peru, adiante para Costa Rica, e então no México finalizará. E eu posso dizer, os irmãos, especialmente no Brasil, eles alugaram um estádio com 8.000 pessoas e estão chamando o povo de Deus, ajuntando-os, e eles das diversas direções virão, também das diversas interpretações dentro da mensagem do tempo do fim, estão prontos para mais uma vez ouvirem alguém que pode dizer: eu sou testemunha com os meus olhos, sou testemunha com os meus ouvidos daquilo que Deus fez no nosso tempo. Lembre-se também da reunião no Peru. No primeiro período, o irmão Miskis estará comigo. A partir daí, o irmão Erwin Pacheco, que está lá em cima traduzindo, ele estará comigo no Peru e na Costa Rica e no México. Lembre-se de nós em vossas orações. Que Deus, o Senhor, de fato, possa dar graça para que todos possam voltar abençoados para vocês na Romênia, naturalmente, de forma especial. Levem já saudações para a Moldávia, onde o Senhor já está fazendo coisas especiais. E eu passarei saudações especiais ao irmão Cooper e alguns que não puderam vir. Não, sim, irmão Gilberto, passarei saudações especiais a todos. Que todos possam ser abençoados em todos os povos e línguas. Agora pedimos que levantemos para oração. Pedimos que o irmão Müller venha para a frente. Então o irmão Schmidt também se conectará e trazer tudo ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, a sua graça. Senhor Todo-Poderoso Deus, eu estou tão grato de coração a Ti por Tua maravilhosa palavra que nos traz ao estado, Senhor, que nós podemos encontrar a Ti. Louvado e glorificado o Seu maravilhoso nome pela preparação, amado Senhor. Quando Tu estivesse pela terra, Tu disseste: eu vim para acender um fogo que está queimando, Senhor. Nós cremos, Senhor, que também queres hoje que o Teu fogo comece a queimar nos corações. Deixa, Senhor, seja para nós, para que o Seu fogo possa cair sobre nós nessa reunião. Louvado e glorificado seja o Seu nome, Senhor. Leve a gratidão, que nós possamos ser uma alma, um coração para a honra e glória do Teu nome, para que Tu possas confirmar a Tua palavra. A Ti seja gratidão, louvor a gratidão por essas maravilhosas reuniões, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Grande Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós falamos obrigado e damos adoração, e eu me conecto também e glorifico o Teu alto santo nome, que está acima de todos os nomes, Senhor, que jamais foram mencionados ou serão mencionados nos céus, na terra. Senhor, nós te agradecemos por teres falado conosco
E nós podemos somente dizer aquilo o que foi dito a ti, aqueles no caminho de Emaús. Não queimava os nossos corações, sim, está queimando ainda hoje. Nós te agradecemos por teres falado conosco. Eu repito o que já disse, e nos deste, Senhor, explicações e todas as informações daquilo que tudo está acontecendo nesse último tempo. São as últimas passagens, Senhor dos céus. Dá-nos graça, Senhor, para que nós possamos caminhar junto, para que, Senhor Jesus Cristo, que possamos chegar lá, ao lugar, no lugar que Tu preparastes para nós, as moradas, Senhor. Tu fostes lá para que nós também pudéssemos estar lá onde Tu estás. Obrigado seja a Ti pela graça. Obrigado seja a Ti pelo falar. Obrigado seja a Ti pela palavra da revelação. Obrigado seja a Ti por todas as revelações que Tu destes e pela missão que Tu nos deste, Senhor. Que Tu repartisse em nosso tempo, Senhor. Obrigado seja a Ti. Nós não glorificamos nenhum homem, mas glorificamos a Tua palavra, que Tu, Senhor, através de boca de homem, Senhor, falas conosco. Obrigados por isso seja a Ti. E pedimos, abençoe Tu, todos que estão presentes. Abençoe todos que ouviram. Todos que viram, Senhor, abençoe a todos que se alegram conosco e também todos, como já foi dito e que foi orado, que não podem estar aqui, Senhor, mas estão ligados conosco no Teu Espírito. Obrigado seja a Ti. Honra, glória e louvor seja o Teu alto santo nome. Amém. Posso perguntar se temos um amém, que o nosso coração está queimando, porque Ele nos revelou a Sua palavra. Mais uma vez, Deus abençoe-os a todos, esteja com todos nós, também todos que estão ligados via internet. Deus, o Senhor, Ele finaliza a Sua obra em breve e nós estaremos com Ele todo o tempo. Todos que agora ouvem agora a Sua voz, ouvirão a Sua voz quando Ele retornar para buscar os seus para o lar. Por isto, somos de coração gratos a Deus. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos nós. Em o santo nome de Jesus. Amém.